Então, a sugestão que nos foi hoje feita, em mensagem deste pequeno livrinho, ditado pelo espírito do irmão José, a psicografia. Me perdoem que eu não estou vendo. Maria Eugénia de Lima e Silva. Então, o que nos foi proposto foi falarmos de Deus, nosso supremo arrimo. Temos alguma dúvida disto? Quando estamos aflitos, quando estamos mais aflitos, quando estamos diante das encruzilhadas tantas vezes da nossa vida, não é em Deus que nós forçosamente pensamos e muitas vezes também no nosso Mestre Jesus, mas em Deus nós pensamos muitas vezes e assim deve ser. Deus deve ser sentido nas nossas vidas, nas nossas almas, quando elas estiverem completamente libertas de qualquer mal. No Evangelho, Jesus deixou-nos isto muito bem esclarecido. Quando quiseres orar, e orar é falarmos com Deus, vai primeiro pôr-te de bem com os teus inimigos e depois então ora. É isso que o irmão José nos pede nesta frase tão sucinta. Devemos pensar em Deus, orar, falar com Deus, com as nossas almas completamente libertas da maldade humana. Deus deve ser auscultado em nossos corações, livres de quaisquer sentimentos mesquinhos. Se nós estivermos realmente assim bem, não nos adiantará muito essa tentativa de buscarmos o Pai, buscarmos o Deus que nos criou. Deus deve ser compreendido pela nossa razão esclarecida. Também no Evangelho, de forma sem nos deixar qualquer tipo de dúvida, Jesus nos pedia: esclarecei-vos, porquanto a verdade vos libertará. Então também devemos nos esclarecer em relação à verdade de Deus, à verdade do Ser Supremo, que os Espíritos definiram na nossa doutrina de uma maneira muito carinhosa. Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Há muita maneira de definir Deus, talvez nenhuma tão sucinta quanto esta, mas ao mesmo tempo tão esclarecida. Esse esclarecimento deve vir à nossa alma, deve vir a nós, ao nosso espírito, fruto do quê? Do estudo que devemos fazer em relação à divindade, do estudo que devemos aprofundar em qualquer religião, porquanto será muito necessário o esclarecimento em nós, para não termos dúvidas e tomarmos as melhores decisões. Então, ainda segundo o irmão José, ele diz que em qualquer lugar, a qualquer hora, Deus deve estar presente nas nossas vidas, a fim de que sejamos fraternos, logo mais amigos, menos egoístas, e assim estarmos em condições de vencer galhardamente o sofrimento quando ele se nos apresente. Os Espíritos ensinaram-nos de que há circunstâncias no nosso viver que não podemos ultrapassar sem passar por ele. E às vezes coisas complicadas. Mas o grau de sofrimento que isso nos pode gerar vai depender de cada um de nós. Porquanto o sofrimento, ele é opção nossa. Sofrermos muito, sofrermos pouco, sofrermos quase nada, diante das coisas complicadas. E isso resulta da aceitação, resulta da resignação. Pensando nós nas nossas próprias vidas, quando algo de menos bom nos acontece e nós nos exaltamos, nos iramos, e às vezes até contra Deus. Não raro blasfemamos dizendo que Deus é mau, que nos está mandando aquilo que nós não merecemos, o que é um erro absoluto. Mas nessas circunstâncias assim zangados, irados com a vida,
Nós resolvemos alguma coisa? Ultrapassamos as nossas dificuldades fruto dessa zanga? Ou, pelo contrário, temos o exemplo, muitas vezes, de almas que, com abnegação e resignação, ultrapassam as mesmas dificuldades que outros que ficam muito zangados e eles, nessa paz íntima, embora passando as dificuldades, sofrem muito menos. A vida é exemplo que nos mostra isto. Então, Deus, acreditemos, é muralha intransponível aos ataques traiçoeiros do ateísmo. É que às vezes as criaturas pensam que Deus precisa de nós. E não será o contrário. Deus passa muito bem sem qualquer um de nós. Nenhum de nós passa bem sem Deus. E é muito curioso que às vezes essas pessoas até que não acreditam em Deus e são interrogadas, mas você é ateu? Sou, sim, graças a Deus. Quer dizer, negam, mas de imediato, quase que de modo inconsciente, acabam referindo aquilo que está nas suas almas. Então é a força permanente de Deus mantendo o equilíbrio do universo. E este é o extraordinário trabalho de Deus. Preocupado com cada um de nós, sim, não vigiando a cada um de nós, mas, pelo contrário, fazendo esse trabalho extraordinário que é gerir o universo sem fim, o universo infinito. Esse é o verdadeiro trabalho de Deus. Deus é o sorriso puro quando uma criança ri. É o juiz sereno, imparcial, justo, complacente, misericordioso diante dos diversos julgamentos da vida. Deus é fonte cristalina. Deus é luz irradiante. Ele é vida, Ele é trabalho, Ele é amor. Este é o Deus em que nós, os espíritas, acreditamos. E lembremos-nos que Deus, a cada momento que passa, para que possamos seguir o roteiro traçado pelo Mestre Divino, e o Mestre Divino é Jesus, Deus ajuda-nos a compreendermos a palavra de Jesus, ajuda-nos a sermos fortes para seguirmos a sua exemplificação. Eu não podia deixar de referir, em relação a um espírito que está referido também ele nesta mensagem, Meimei, o espírito abnegado de Meimei. Meimei foi uma jovem senhora que viveu apenas nesta última reencarnação dela conhecida, viveu 24 anos, entre 1922 e 1946. E o irmão José refere que ela, este espírito iluminado, que na Terra usou o nome de Irma de Castro Rocha, nesta reencarnação, ela, para nós entendermos as palavras que ela vai referir em relação a Deus, talvez falarmos um pouquinho dela. Não podemos resistir a isso. Esta criatura, durante toda a sua infância, teve problemas graves de amígdalas, tendo, já a idade adulta, que se submeter a uma cirurgia para a extração dessas glândulas. Infelizmente, o que às vezes acontece, após a operação, um pequeno pedaço permaneceu em seu corpo, dando origem a todo um drama que viria a ter que enfrentar durante quase 2 anos, pois o quadro complicou-se com perturbações renais que culminaram numa hipertensão arterial, sobretudo craniana. Devido a isso, ela passou a apresentar complicações oculares, perdendo progressivamente a visão, sendo que nos 2 últimos dias de vida já estava completamente cega. Os momentos finais dela foram muito dolorosos. Os seus pulmões não resistiram, apresentando um processo de edema agudo, fazendo com que ela emitisse sangue pela boca, e os seus últimos 30 minutos de vida foram de desespero e aflição. Segundo Arnaldo Rocha, seu marido, Meimei viveu esse período com muita resignação, muita humildade e paciência,
Com certeza por isso o irmão José refere, porquanto ela, neste período, sentiu que Deus era o seu grande rimo. 50 dias após a morte do seu corpo, a desencarnação, Arnaldo Rocha, o esposo, agora viúvo, profundamente abatido, acompanhado por um irmão de nome Orlando, que era espírita, Arnaldo não, desciam a Avenida Santos Dumont, em Belo Horizonte, quando avistaram o médium Francisco Cândido Xavier. O que aconteceu ali naquele momento mudou completamente a vida de Arnaldo. E é ele mesmo que, na primeira pessoa, vai narrar o ocorrido. Chico olhou-me e disse: ora, gente, é o nosso Arnaldo. Está triste, magro, cheio de saudades da Meimei. Acontece que este nome Meimei, de Irmã, era o nome trocado entre os esposos somente do conhecimento deles. Meimei, em chinês, significa amor puro. Então eles tratavam-se, cada um a seu jeito, por meu Meimei. Ninguém sabia. Logo aqui, quando Chico diz isto, Arnaldo fica estupefacto. Afagando-me, continua ele, com a ternura que lhe é própria, Chico era assim mesmo, foi dizendo: deixe-me ver, meu filho, o retrato da nossa Meimei que você guarda na carteira. Como é que Chico sabia que ele trazia um retrato na carteira? E dessa forma, após olhar a foto que Arnaldo lhe apresentara, Chico lhe disse: nossa querida princesa Meimei quer muito lhe falar. Desencarnada há 50 dias. E naquela noite, em uma reunião espírita em casa de amigos de Belo Horizonte, Meimei deixou sua primeira mensagem psicografada. Elas depois continuaram e foram dados à psicografia do Chico Xavier vários livros ditados por ela. Chico revelou aos amigos mais abnegados, passado algum tempo, que Meimei era a mesma Blandina citada por André Luís na obra Entre a Terra e o Céu, nos capítulos 9 e 10. Ela que morava na colónia de Nosso Lar. Disse também que ela é a mesma Blandina, filha de Tassiano e Helena, que Emmanuel descreve no romance Ave Cristo, e que viveu no 3º século, depois de Jesus. Vejamos agora o texto de Arnaldo Rocha, o marido, inserido no livro Chico Xavier, Mandato de Amor, publicado pela União Espírita Mineira de Belo Horizonte, em 1992, sobre a materialização do espírito de sua esposa. Novamente na primeira pessoa, a narrativa. Uma noite, sentimos um delicioso perfume. Intimamente, achei que era o mesmo que Meimei costumava usar. Surpreendi-me quando percebi que o corredor ia se iluminando aos poucos, como se alguém caminhasse por ele portando uma lanterna. Subitamente, a luminosidade extinguiu-se. Momentos depois, a sala iluminou-se novamente. No centro dela, havia como que uma estátua luminescente. Um véu cobria-lhe o rosto. Ergueu o espírito ambos os braços e elegantemente, eteriamente, o retirou, passando as mãos pela cabeça, fazendo cair uma cascata de lindos cabelos pretos até à cintura. Era Meimei. Olhou-me, cumprimentou-me e dirigiu-se até onde eu estava sentado. Sua roupagem era de um tecido leve e transparente. Estava linda e airosa. Levantei-me para abraçá-la e senti o bater do seu coração espiritual. Beijámo-nos fraternalmente e ela acariciou o meu rosto e brincou com minhas orelhas,
como não podia deixar de ser. Era hábito dela. Ao elogiar a sua beleza, a fragrância que ela emanava, a elegância dos trajes em sua tenue feminilidade, disse-me: ora, meu meimei, aqui também nos preocupamos com a apresentação pessoal. A ajuda aos nossos semelhantes, o trabalho fraterno, fazem-nos mais belos e, afinal de contas, eu sou mulher. Preparei-me para você, seu moço. Não iria gostar de uma meimei feia. Olhem só o carinho deste espírito tão abnegado. Eu gostava de vos mostrar a fotografia dela, que realmente vale a pena nós vermos a beleza do seu olhar. Olhem só quem desencarna com 24 anos, estando somente casada 2 anos já quase sempre doente. Mas nem assim, esta alma grande deixou de sentir profundo respeito a Deus e por isso nos vai dizer o que nós vamos ouvir a seguir. Então ela manda-nos dizer da pátria espiritual que nós todos devemos considerar que é a pátria de verdade. É ali que nós encontramos a realidade e a verdade. Às vezes aqui neste mundo de Deus é o mundo a fingir. É o mundo ao contrário daquele que deve ser o mundo espiritual. Então ela diz que quando fatigado, seja Deus teu descanso. Quando aflito, seja Deus teu consolo. Quando em desalento, seja Deus tua fé. Quando supostamente derrotado, seja Deus teu arrimo. Sejamos nós, à semelhança do Pai, descanso para o fatigado, fé para o amargurado, arrimo para o que se julga derrotado, consolo para o aflito, a fim de que nossa caminhada seja cintilante e precursora de melhores dias. Estas as palavras de Meimei para nós, para vermos o quanto devemos sentir em relação ao nosso Pai Criador. Ela que, nesta última reencarnação, como ouvimos, tanto sofreu. Agora, na pátria da verdade, como dissemos, ela tem plena consciência de tudo como nós iremos ter. A nossa dor de hoje não é de maneira nenhuma um castigo de Deus. Não é uma pena que Deus nos imponha. É o fruto da nossa responsabilidade. Colhemos de acordo com tudo aquilo que nós semeamos. Andamos fazendo a sementeira, às vezes a esmo, à toa. Logo, não nos admiremos então que a colheita ela não seja farta. E se farta for, na maioria das vezes é sofrimento e dor. Então precisamos semear bem. Não quer dizer que tenhamos que semear muito. Porque nós ainda somos frágeis, ainda somos fracos. Fruto disso não podemos já pensar que iremos fazer uma sementeira farta amanhã. Mas podemos amanhã semear alguns grãos. Depois outros. Para o ano que vem outros. E assim a pouco e pouco iremos fazendo a bagagem que nos acompanhará para a nossa pátria verdadeira, que é a pátria espiritual. Então, nesta hora, o convite é para que nós, criaturas de Deus, o sintamos. Eu sei que não é fácil. Se eu perguntasse a cada um de vocês, a cada um de per si, como sente Deus, acreditem, todos iríamos apresentá-lo de uma maneira diferente. Não iríamos ter uma concepção única. Íamos cada um defini-lo ao nosso jeito. E esta definição ao nosso jeito é de acordo
com o nosso degrau espiritual. Eu costumo dizer, e penso que não estarei errado, que a nossa dificuldade em entender Deus é porque estamos muito longe dele. À medida que nos formos aproximando pela bondade, pelo amor, pela caridade, nós iremos cada vez melhor sentindo Deus. Não me resta nenhum tipo de dúvida que Jesus entende Deus. Quando falamos de Jesus, falamos de espíritos crísticos, que são os tarefeiros já diretos de Deus, os que estão mais próximos dele. Então, quanto mais próximos estivermos, melhor entenderemos não só de Deus, como o seu trabalho, como o seu amor por todos nós. Sintamos diante das dificuldades que, tal como o irmão José nos ensina neste livro, Deus é o nosso sublime arrimo. Em todas as circunstâncias confiemos. Nenhum pai abandona o filho. Logo Deus, com todas as virtudes no pleno, com todas as virtudes no superlativo, não deixará de nos acompanhar. E que Ele nos abençoe.